cabeludas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui, na verdade, pra bater um papo com vocês, conversar de uma coisa, contar pra vocês o que aconteceu comigo e falar o que eu resolvi, como resolvi e como tá sendo pra mim. Bom, como muita gente não sabe, nem gente que convive assim comigo no meu dia a dia, eu tinha grandes dificuldades em dirigir. Tinha muito medo. Quer dizer, eu achava que era medo. Eu simplesmente tirei a carta e nunca mais peguei o carro. Fiquei 2 anos sem dirigir, nem entrar no carro, que dava uma certa aflição, assim, pegar o carro. Então não era uma coisa que eu pedia e, obviamente, as pessoas também não me ofereciam por uma questão de, pra quê, né? Eu não mostro interesse, então a gente não precisa. E isso chegou num ponto em que começou a me incomodar. Me incomodar simplesmente pelo fato de que eu tava sentindo que eu estava me prendendo de fazer algumas coisas, de ir a alguns lugares, pelo fato de eu não conseguir ir dirigindo. E aí eu falei assim, não, eu preciso mudar isso e vai ser agora. Então eu fui, não é merchan, pelo amor de Deus, gente, não é mesmo, porque eu não tô ganhando nada pra isso, mas é só pra testemunhar vocês mesmo. Eu procurei na internet alguma escola que dava treinamentos pra habilitados, para que eu me ajudasse, assim, né? Aquelas coisas, ai, você tem medo de dirigir, né? Enfim, achei uma escola aqui perto de casa e fui lá conhecê-los e tal. E aí eles falaram que, não, que o nosso treinamento é personalizado, a gente faz realmente o que você precisa e também a gente faz o tratamento com psicólogo pra ajudar vocês com medo, na verdade. Então eu marquei uma aula que era uma avaliação, onde eles iam perceber qual era a minha dificuldade, né, qual era o meu medo, e obviamente eu tinha dificuldade em tudo, porque eu só tinha tirado a carta e nunca mais tinha dirigido, então sim, estava com bastante dificuldade. E aí eles me propuseram, assim, uma quantidade X de aula e quantidade X de atendimentos, né, com a psicóloga pra isso. Eu falei assim, não, legal, ótimo, vamos fazer isso sim. E aí eu comecei. Assim, no começo eles falaram que iam ser não lembro, eram bastante aulas, assim. E aí eu falei, nossa, caramba, tô ruim mesmo, né? Mas aí o que acontece? Lá a gente tem vários exercícios e você só pula pro próximo se você completa aquele outro bem. Só que ninguém fica te falando isso, constantemente, você passou esse. Não tem isso. Você vai fazendo e as coisas vão acontecendo naturalmente. Lógico que no começo eu tive mais dificuldade do que depois. E aí fui evoluindo, fui fazendo, e aí a parte final do treinamento era com o próprio carro, né? No caso não o meu, porque eu não tenho carro, mas dos meus pais e da minha irmã. E aí você faz todo esse treinamento e aí eles te ajudam com estacionar, pôr na garagem, coisas assim, básicas do dia a dia mesmo. Vão em lugares que você frequenta, onde você vai ter necessidade de frequentar, então eles te ajudam ali pra você ficar menos tenso. E pra minha surpresa, a minha evolução foi bem rápida, assim. Em menos de um mês eu estou dirigindo. E hoje eu já tô dando uma arriscada em dirigir sozinha. Ainda tô, assim, às vezes nem muito por mim, que as pessoas ainda ficam com receio, né? Mas normal isso, a gente vai ganhando confiança com o tempo. Mas assim, sério, em menos de um mês eu estou dirigindo e foi algo incrível. Mas, além das aulas onde o instrutor tava ali sempre comigo me ajudando e tudo mais, eu tive um acompanhamento com a psicóloga. E foi por isso, né, depois de toda essa enrolação que eu contei a história inteira pra vocês, foi por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Pra falar um pouquinho com vocês sobre medo e tudo que eu aprendi. Tipo, parece coisa ridícula, mas parece que precisa alguém falar pra você pensar nas coisas, né? E aí, um dos primeiros atendimentos que eu tive, ela perguntou do que eu tinha medo, por que eu tinha medo, o que tinha acontecido, se tinha tido alguma situação traumática que tivesse feito eu ter medo de dirigir. E aí, eu contei uma situação pra ela, né, onde aquilo realmente tinha me marcado bastante.
Aí contei, então assim, não, vamos trabalhar nisso. Se você tem medo de passar naquele lugar, a gente vai trabalhar, tal. Mas assim, o que que eles começaram a me mostrar? Que existe uma diferença entre medo e ansiedade, obviamente. Então, o medo é uma coisa que te paralisa. É aquela coisa que te bloqueia, que não faz você seguir em frente. E é uma parte perigosa, né? Você falar assim, não vou fazer aquilo porque eu tenho medo. Agora, quando você tem uma ansiedade, não que a ansiedade seja uma coisa boa, mas assim, a ansiedade ela te deixa cauteloso. Então não é que você não vai fazer, você vai fazer, mas você vai fazer com aquilo com muito mais atenção, porque você sente que aquilo não é tão confortável pra você. Então gera um desconforto bacana, entendeu? Que causa uma percepção maior das coisas. E aí ela pegou e falou, é isso que você tem que perceber. Se você tá com medo, te dando um pavor, então se fosse isso eu ia ter reações ao entrar no carro. Por exemplo, tremer, a mão suar. Eles falaram que tem gente que chora quando começa a tentar dirigir. Enfim, N coisas que poderiam acontecer. Eu não sentia nada disso, então eu percebi que era muito mais um receio ali, uma ansiedade de fazer errado, do poder fazer errado, do que algo que me paralisasse. Não era isso que eu tinha. E aí eles me passaram vários textos, isso que eu achei muito mais incrível, sabe? Era realmente um acompanhamento, não era simplesmente, pega o carro e vai. Não, e passaram vários textos. E aí eles falavam disso, dessa diferença, um dos textos, né? Falava disso, essa diferença entre medo e ansiedade. Depois eles começaram a trabalhar com relação a como que é o nome? Pensamentos automáticos. Sabe aquela coisa assim, a gente tá aqui parado numa situação X e aí vem um pensamento do nada na sua cabeça, assim, e você simplesmente não entende o porquê você tá pensando aquilo, mas ele vem. Por exemplo, vou dar um exemplo que acontece comigo, que eu nunca vi acontecer, porém eu tenho esse pensamento com frequência. Eu pego o metrô todo dia pra ir trabalhar, pra ir pra voltar. E toda vez que eu tô esperando o metrô, e tem lá as barrinhas, né, que separam assim as entradas, eu sempre me seguro naquela barrinha, por medo de alguém me empurrar na linha do metrô. Qual é a chance? Nenhuma, né? Quer dizer, muito baixo, nenhuma não existe, né? Mas assim, é muito baixa a chance disso acontecer, mas é um pensamento automático que vem e que me gera uma reação minha, que é ali agarrar o apoio lá, sei lá o nome daquilo. E aí nisso eles têm uma técnica que é muito legal, e eu acho que isso daqui não é só pra dirigir, é pra vida mesmo, entendeu? E eu vou compartilhar com vocês, que é assim, você meio que começa ao contrário. Então assim, você tem uma situação, que seja qual for, aconteceu a situação, o que você sentiu com ela? E isso te gerou que pensamento automático? Aí você fala, ok, pensei em que tal coisa ia acontecer. Mas esse pensamento te deu algum comportamento, por exemplo, sei lá. O meu, por exemplo, é agarrar o negócio ali do metrô, né? Uma reação, um comportamento e uma reação corporal. E aí nisso, aí tipo você fala, ok, tá, eu vou descrever o que me fez sentir aquilo. Aí você fala, vou fazer o que com isso, né? Tipo, ok, descrevi. Aí o que você faz depois? Vocês fazem assim, você começa a pensar, depois que a situação já aconteceu, que aquilo já foi, você para e pensa, o que apoia esse meu pensamento? Tipo, o que é real pra eu sentir isso, sabe? Por exemplo, já vi notícias de que isso aconteceu. Esse é o que apoia. Aí você pensa, mas o que não apoia? Puta, quantas vezes a gente já ouviu falar disso?
pouquíssimas. Então, assim, de verdade, qual é a chance disso acontecer, né? Quase nula. Aí você tem que pensar em tipo, pensamentos alternativos, sabe? Alguma coisa que do tipo, apesar disso, entendeu? O que posso acrescentar? Fatos que vão apoiar esse meu pensamento, sabe? E aí, depois disso, que você faz você descreve tudo o que aconteceu, o que te fez sentir, o que pode ter te levado a pensar naquilo e o quanto aquilo é irrelevante, você repensa e reavalia se aquele pensamento realmente é válido. E isso é muito legal, sério, parece assim eu falando que parece que não. Mas é muito legal você começar a perceber que às vezes a gente se apoia nos pensamentos que não fazem sentido e que geram uma frustração, uma ansiedade, alguma coisa que não tá ali, não é real e sabe, só te faz ficar nervoso com aquilo, então não tem porquê. Isso foi uma coisa que eu aprendi lá. Óbvio que é muito mais difícil se aplicar no dia a dia. Ali numa situação de trânsito, foi até que ok eu aplicar. Mas no dia a dia, se você for pensar, faz sentido. Faz muito sentido você falar disso. E aí depois, com o passar tal das aulas, a gente começou a repensar em várias coisas, assim, né? Vários sentidos, tipo, faz sentido pensar, não faz? E também, tipo, a enfrentar os medos. O que é preciso pra enfrentar os medos? Então, passo 1, a gente precisa entender o que aquilo causa pra gente. A gente precisa entender mesmo, porque a gente poucas vezes para pra pensar por que a gente tá sentindo aquilo, por que a gente tá sentindo aquilo. A gente meio que se entrega àquele sentimento e não entende por quê. Tô com raiva, mas por quê? O que aconteceu? Você tem motivo pra ter raiva? Ou, sei lá, às vezes, sei lá, tá assim porque tá. Entendeu? E aí, a dica master, assim, com relações a medos, ansiedades e afins, assim. A gente tem que começar sempre do menor para o maior, do mais fácil para o mais difícil. A gente tem que seguir isso. Por quê? Porque pra gente realmente não paralisar. Porque, por exemplo, você tá numa situação e você quer fazer já o master de todos, aí você não consegue. Aí aquilo te bloqueia de começar do mais simples, e sendo que você pode fazer o mais simples e aquilo te deixar seguro, entendeu? Pra você crescer e fazer algo diferente. E eu achei muito legal esses pensamentos, sério, de verdade. Não é besteira, não. E uma coisa assim, é você realmente escrever, sabe? Você faz eles chamam de escadinha pessoal, onde você vai falando. Você vai falando, eu vou fazer isso, quebrando essa barreira, eu vou fazer isso, quebrando mais essa, onde eu quero. E aí você vai acrescentando, e não tem certo ou errado. Não tem tempo pra você cumprir aquilo. É você. Você decide. E o legal você não precisa fazer isso por ninguém. Aliás, tudo que a gente faz pelos outros, assim, pensando no que os outros vão achar, é um pouco ruim, né? Porque se a gente não faz por nós mesmos, se a gente não quer essa mudança por nós, tipo, que não vem de dentro, é muito difícil. É muito, 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 muito difícil. Então, sei lá. É só essa minha dica, assim, que eu fiquei muito feliz de conseguir enfrentar meus medos. E óbvio que enfrentar o medo de dirigir me deu muita força pra conseguir, pra pensar no resto e começar a questionar. E de verdade eu tô muito feliz, eu só queria compartilhar isso com vocês, falar um pouquinho dessa experiência que eu tive. E sei lá, pode servir pra alguém e estamos aí. Então é isso, cabeluda, eu só queria expor mesmo esse sentimento, essa alegria que eu tô dentro de mim de ter conseguido, que parece pequeno, né, mas fez grande diferença.
E é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo.